Olá, você que acompanha a programação da TV Evangelizar em todo o país, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. O Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 17 de novembro de 2021, está no ar. Eu sou o Dilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. Nós vamos juntos com notícias, informação, serviço para você. Nós vamos juntos a partir de agora com os nossos destaques desta quarta. O Ministério da Economia anuncia nova previsão do PIB brasileiro, que indica crescimento menor este ano e também no ano que vem. Começou hoje o pagamento do Auxílio Brasil, o novo programa do governo federal. E, gente, hoje o pagamento é para aquelas pessoas que têm o NIS com o número final 1. Com muitas dúvidas, beneficiários fizeram fila em várias cidades brasileiras. O Pauta Aberta mostra para você também qual é a cidade mais poluída do planeta. Esta avaliação foi divulgada hoje e lista 22 cidades da Índia também entre as mais poluídas do planeta. E em Sabará, cidade histórica na Grande BH, você é nosso convidado para conhecer o Festival da Jabuticaba. Prepare-se, porque sabores e delícias transbordam por lá. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta quarta-feira está no ar. E no ano de sucessivas altas de preço, de dificuldades financeiras para boa parte da população, a expectativa de crescimento do PIB brasileiro caiu. O anúncio com a nova previsão do PIB brasileiro foi feito pelo Ministério da Economia e, apesar da queda, está acima de estimativas apontadas no relatório Focus. Veja na reportagem. O Ministério da Economia diminuiu a expectativa oficial para o crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro deste ano, de 5,3% para 5,1%. Para o ano que vem, a previsão também caiu, de 2,5% para 2,1%. Este corte para 2021 já havia sido sinalizado em setembro, quando registraram queda de 0,1% da economia, frustrando as expectativas do governo de avançar 0,25% no mesmo período. O último boletim Focus divulgado traz previsões de analistas compiladas pelo Banco Central, que afirmam que os valores continuam acima do esperado pelo mercado. E a expectativa de crescimento é de 4,88% para 2021 e de apenas 0,93% para 2022. Além da projeção do PIB, também houve piora na projeção da inflação. A expectativa do governo para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, aumentou de 7,90% para 9,70% em 2021. Já o Boletim Focus prevê 0,07% a mais do que os números do governo e acreditam que fecharemos o ano com inflação em 9,77%. É uma forte crise financeira, que o país enfrenta, a inflação subindo e a previsão do PIB brasileiro, infelizmente, ela menor do que era no começo do ano. Gente, começou a ser pago hoje, o novo programa do governo federal, o Auxílio Brasil, que chega para substituir o Bolsa Família. Quem vai receber o benefício não precisa fazer um novo cadastro, porque os dados vão ser transferidos automaticamente. Serão 14 milhões e meio de famílias atendidas pelo Auxílio Brasil, mas o governo pretende ampliar para 17 milhões já em dezembro. O programa substitui o Bolsa Família e engloba 3 benefícios básicos. O benefício Primeira Infância, no valor de R$ 130 para famílias com crianças de 0 a 3 anos. O benefício Composição Familiar, no valor de R$ 65 por integrante para famílias que tenham gestantes ou menores de 21 anos de idade matriculados na educação básica. E o benefício de superação da extrema pobreza para aquelas famílias que continuam recebendo um valor igual ou inferior a R$ 100 por integrante após o pagamento do Auxílio Brasil. Cada família pode acumular até 3 benefícios do programa. E para saber o valor a que tem direito, é só consultar o aplicativo Caixa Tem. O valor médio do benefício passará para R$ 217 mensais. Todos os beneficiários do Auxílio Brasil podem, pelo Caixa Tem, consultar o benefício, as parcelas. Isso é uma novidade. Nós não tínhamos antes para
o auxílio emergencial. Todos os beneficiários do Bolsa Família vão receber o Auxílio Brasil. Não é necessário fazer novo cadastro, porque os dados serão transferidos automaticamente. Os cartões e as senhas também continuam valendo para receber o novo benefício. Há uma migração automática. Todo mês há uma reavaliação realizada pelo Ministério da Cidadania, Dataprev, e a Caixa é o agente pagador. O calendário de pagamento também continua mantido e será pago nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de acordo com o número final do NIS dos beneficiários. Bem, esta mudança, de um programa para o outro, claro, deixou dúvidas a quem tem direito de receber o benefício e justamente por isso, neste primeiro dia de pagamento agora do Auxílio Brasil, longas filas foram registradas, principalmente em agências da Caixa, em algumas das principais cidades do país, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza e Manaus. Hoje, gente, vou repetir, pagamento liberado apenas para as pessoas com o número de inscrição social, o NIS, com o final 1, amanhã 2 e assim respectivamente nos dias úteis até o fim do mês de novembro. Pessoas nascidas em outubro que estavam fora do Bolsa Família também puderam sacar a partir de hoje, desta quarta-feira, a última parcela do auxílio emergencial. O saque dessa última parcela do auxílio emergencial está garantido também até 31 de novembro. E a cidade do Rio de Janeiro publicou essa semana um decreto que permite a permanência de pessoas sem máscara em academias de ginástica, piscinas e centros de treinamento. No entanto, a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 para acessar esses locais continua sendo exigida. O decreto prevê que pessoas de 15 a 59 anos apresentem o comprovante de imunização com 2 doses ou com a dose única. Aqueles com mais de 60 anos devem também comprovar vacinação com a dose de reforço para ingressar e permanecer nesses locais. A Prefeitura do Rio de Janeiro já havia desobrigado o uso de máscaras em locais abertos no fim de outubro. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, 75,7% da população carioca já foram imunizados com 2 doses ou com a dose única da vacina contra a Covid. Considerando aí apenas a população com 12 anos ou mais, esse percentual sobe para 88,3%. Ao contrário do que era esperado para novembro, o mês de novembro está sendo marcado por dias chuvosos em diversas regiões do país. Chuvas que amenizaram a crise hídrica e nos tiraram do perigo de apagões e racionamentos. A partir desta semana, o operador nacional do sistema passa a ser mais seletivo no acionamento das usinas termoelétricas. Após momentos de preocupação com a crise hídrica, chuvas acima do previsto afastaram o risco de racionamento e de apagão. De acordo com o diretor-geral da ONS, Luiz Carlos Chiocchi, até abril a população brasileira ainda será pressionada pela tarifa de escassez hídrica, por conta do impacto do custo das termoelétricas contratadas para esse período mais crítico que nós vivemos. A previsão era de que neste ano acontecesse da mesma forma que no ano passado, com chuvas apenas em dezembro e sem força suficiente para recuperar os reservatórios. Mas em 2021, elas chegaram 2 meses antes e trouxeram alívio para o sistema. Mudanças de cenário e este alívio. O Enem está chegando, gente, está marcado, e vai avaliar o desempenho escolar dos estudantes brasileiros nos 2 próximos domingos, dias 21 e 28 de novembro. Para tratar sobre questões de segurança do exame, os ministros da Educação e da Justiça e Segurança Pública se reuniram em Brasília. A Polícia Federal estará de forma presente, de forma remota. Vamos acionar o Centro Integrado de Comando e Controle em Brasília também para acompanhar o país inteiro, através da Secretaria de Operações Integradas do Ministério. Então, assim, está tudo pronto, está tudo preparado e agora é só aguardar o dia da seleção. O mais importante, ministro Anderson, é que assegurar aí para todos os alunos e os pais que a prova será realizada com toda a segurança. Veja a seguir mais detalhes sobre a viagem do presidente Bolsonaro ao Oriente Médio. A gente volta já.
Pauta Aberta de volta para este segundo bloco. A você de casa, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, né, em todo o Brasil. A gente segue aqui com mais notícias. Vamos falar da visita do presidente ao Oriente Médio, né? Hoje a comitiva brasileira seguiu para o Catar. Estão previstos na agenda a assinatura de acordos, encontro com as principais lideranças na capital Doha e também uma visita ao estádio onde será disputada a decisão da Copa do Mundo no ano que vem. Ontem, na visita feita ao Bahrein, o presidente brasileiro participou de vários encontros na busca pelo fortalecimento dos laços comerciais entre os dois países. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de encerramento do encontro da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira. O encontro serviu para debater novas parcerias comerciais. No fim do encontro, foram firmados acordos para facilitar as relações comerciais entre o Brasil e o Bahrein. Atualmente, no Oriente Médio, o Bahrein ocupa a 4ª colocação nas transações comerciais com o Brasil. O Bahrein exporta para o Brasil principalmente minérios, produtos químicos e petróleo. Já o Brasil tem as vendas concentradas principalmente na área do agronegócio, com destaque para as carnes e grãos. Até o fim deste ano, o Brasil deve se tornar também a principal fonte de exportações de minério de ferro para o Bahrein, superando a China e os Estados Unidos. Nós estamos renovando os nossos laços de amizade com o Bahrein para abrir novas perspectivas para as exportações brasileiras para o Bahrein e trair investimentos do Bahrein para projetos importantes no Brasil. No encerramento da visita ao Bahrein, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma cerimônia no Centro Global Rei Hamad para a coexistência pacífica. O objetivo do centro é promover a liberdade de religião e da convivência harmoniosa, respeitosa e pacífica entre todas as crenças. Também desejo reafirmar a intenção brasileira de aprofundar a cooperação com o Bahrein na promoção da tolerância e da liberdade religiosa, bem como da coexistência pacífica entre os povos. O Pauta Aberta acompanhou recentemente, né, as discussões dos líderes mundiais durante a Conferência do Clima que aconteceu em Glasgow, na Escócia. Pois é, a situação em várias regiões do planeta é grave, muito grave por causa da poluição. Hoje eu convido você a conhecer a cidade considerada a mais poluída do mundo, que fica no Paquistão. Sem esquecer que ali, bem do lado, na Índia, a forte poluição preocupa e mata. Veja na reportagem. A cidade paquistanesa de Lahore foi declarada a mais poluída do mundo. O apontamento foi feito por um monitor de qualidade do ar e divulgado nesta quarta-feira. Moradores da localidade, sufocados pela poluição, imploram as autoridades para que tomem uma medida contra a crise. Tem muita fumaça e poluição aqui. Eu costumava passear com meus filhos, mas já não os levo comigo. As crianças estão enfrentando doenças relacionadas à respiração. Apelamos ao governo, pelo amor de Deus, que encontre uma solução. Existem fábricas e pequenas indústrias operando aqui. Tem que mudá-las para outro lugar ou dar a elas uma tecnologia moderna para que possamos nos livrar dessa poluição. De acordo com uma empresa de tecnologia suíça que realiza um monitoramento, Lahore teve uma classificação de qualidade do ar avaliada em 348, bem acima do nível de risco de 300. Mas esta não é a única cidade a sofrer com a fumaça. A cidade indiana de Nova Delhi decretou o fechamento de escolas e pediu aos moradores que optem pelo teletrabalho. O acesso de caminhões de mercadorias não essenciais à cidade está proibido até 21 de novembro. A cidade de 20 milhões de habitantes é afetada a cada inverno por uma densa camada de névoa tóxica. Um estudo publicado na revista The Lancet em 2020 informou que pelo menos 17.500 pessoas morreram na capital da Índia em 2019 devido à poluição do ar. Outro relatório publicado em 2020 pela organização suíça IQER concluiu que 22 das 30 cidades mais contaminadas do mundo ficam na Índia. E dá até um desespero, né? A gente vê tanta poeira, tanta sujeira no ar, né? Essa situação tão preocupante aí nessas cidades.
Vamos falar agora de curiosidades da natureza. Um estudo aponta que os tubarões têm a visão até 6 vezes pior do que a do ser humano. Mesmo que o número de ataques vindos desses animais seja baixo, de acordo com os pesquisadores, o motivo quando eles acontecem está nas dificuldades que eles têm em identificar os banhistas, se são banhistas ou presas mais comuns, como focas ou outros peixes. Um estudo divulgado nesta quarta-feira no Interface, uma revista da Royal Society, mostrou que a visão dos temidos tubarões é muito fraca. Por isso, o predador que ataca surfistas ou banhistas confunde as pessoas com presas habituais, como focas ou leões marinhos. Segundo o artigo, do ponto de vista de um tubarão branco, nem o movimento nem a forma permitem uma distinção visual entre os pinípedes e os seres humanos. O estudo foi o primeiro a analisar a teoria sobre a ótica da visão de um tubarão branco. De acordo com o departamento especializado da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, os ataques de tubarões são raros, menos de 60 no mundo em 2020. Mesmo assim, a ação do predador mantém vivo um medo desproporcional associado à ignorância sobre as motivações do animal, especialmente quando o ataque ocorre sem provocação aparente. Apesar de o tubarão branco ser conhecido por detectar sons e cheiros a uma grande distância, os cientistas acreditam que quando está perto, confia principalmente na visão para identificar e atacar a presa. O sistema visual do tubarão é quase insensível à cor e tem pouquíssima capacidade para distinguir os detalhes de uma forma. A resolução da visão do peixe é até 6 vezes menor do que a do ser humano. E o representante do Papa no Brasil, Dom Giambattista de IV, esteve em Maringá para a entrega de uma importante veste litúrgica ao arcebispo da cidade. Em visita a Maringá, no noroeste do Paraná, o núncio apostólico no Brasil, Dom Giambattista de IV, maior autoridade católica no país, foi recepcionado em um café da manhã por autoridades civis e militares. É uma honra para Maringá receber o representante do Santo Papa aqui em Maringá. Nesse momento em que nós passamos por um momento muito difícil, é muito bacana você receber uma autoridade eclesiástica representando o nosso Papa Francisco, nos trazendo as suas bênçãos lá do Vaticano para a nossa cidade. A visita do núncio apostólico foi para a entrega do palio metropolitano a Dom Severino Clasen, arcebispo metropolitano de Maringá. O palio é uma vestimenta litúrgica feita de lã branca, concedida pelo Papa. Para mim é uma responsabilidade. Me pesa mais porque isso exige um maior cuidado, maior discernimento como cuidar. Cuidar não é fazer tudo o que todos querem, mas aquilo que se deve fazer. E essa responsabilidade do arcebispo numa região metropolitana, numa província eclesiástica, ela aumenta o peso da responsabilidade. Essa responsabilidade que Cristo deu a Pedro, que hoje está nas costas do Papa Francisco, o Papa Francisco confia a mim nessa região. Então, por isso, dá uma certa preocupação como dar conta de tudo isso. Mas eu conto também com as luzes do Espírito Santo, com a oração do povo, com a colaboração de todo o clero. É assim que nós conseguimos dar conta e o peso se torna mais leve. O núncio Dom Giambattista é o representante do Papa Francisco no Brasil e está sempre incumbido de missões importantes para promover a comunhão da Igreja. Comunhão com o Santo Padre Francisco. Santo Padre é expressão da comunhão da Igreja, é manifestação do compromisso da Igreja a viver a comunhão do Espírito Santo. É um desafio, é desafiador experiência porque é em um contexto humano, pero este contexto humano está ayudado, está iluminado por la gracia do Espírito Santo. E esse é o motivo da celebração, da missa e da oração. Visita importantíssima em Maringá. Gente, agora eu quero chamar a atenção para você de casa para uma imagem que chegou hoje cedo aqui à redação da TV Evangelizar. Essa imagem que a gente tem na tela, olha só. Aconteceu aqui em Curitiba, na manhã desta quarta-feira, né? Uma mulher que faz a limpeza da janela no edifício, região central de Curitiba. Não há equipamento de proteção nenhum. Ela vai para o lado de fora, se apoia no parapeito, né?
um comportamento super arriscado, né? Ela está no 13º, 14º andar. Essa imagem foi feita por vizinhos, né, que moram no prédio à frente. Eles relatam que acontece todos os dias. Então a gente traz esse destaque dessa imagem, né, para você de casa que mora em apartamento, para você que trabalha num apartamento nas alturas assim, o que não deve ser feito, né, nessa situação. A pessoa está em risco, se ela é funcionária, as consequências são gravíssimas no caso de uma queda, né? Claro, uma queda não haveria jeito de sobreviver, mas para quem emprega também, porque as consequências são pesadas, né, com um acidente desse porte. A equipe de produção aqui da TV Evangelizar procurou o Corpo de Bombeiros, né? Então, possivelmente, no programa de amanhã, a gente traz detalhes com uma explicação mais técnica dos bombeiros a respeito, né, dessa situação, desse tipo de comportamento, por que esse tipo de comportamento nunca deve ser tomado por qualquer trabalhador, certo? Mudamos de assunto agora, gente, porque a gente vai trazer um festival de dar água na boca. Nós vamos para o interior de Minas, para o Festival da Jabuticaba, que acontece em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. A estrela da festa é pretinha, redonda e doce. Versátil como ela só, é matéria-prima de vários produtos feitos com a polpa e a casca. Não dá para resistir. Tem que degustar o vinho feito da fruta típica de Sabará. Você tem a essência mesmo da jabuticaba, porque é feito com a jabuticaba, então você percebe o sabor total da jabuticaba. Você sente a fruta aqui. Ela tem um teor alcoólico agradável, né? E é bem docinha. O Heitor está a caminho e foi ele que fez a mãe ficar com desejo de saborear a fruta. Sorte dele que estamos bem na época. Já matou o desejo? Já, com sorvete maravilhoso que eu amei. A festa tem 35 anos de tradição e retorna depois de 2 anos sem esse encontro presencial entre os produtores e o público. A festa acontece sempre no mês de novembro, que é quando a fruta está fresca no pé. Mas o trabalho com a jabuticaba aqui em Sabará acontece o ano inteiro. É a fonte de renda de famílias que, de geração em geração, processam a jabuticaba de maneira artesanal. Aos 38 anos, Luciana cresceu colhendo a fruta no pé e aprendeu com a avó as receitas. A família inteira produz, vende o ano inteiro. A gente tem o pé no quintal, põe a fruta. A gente aproveita tudo, desde a casca, a fruta, até a compota, o carocinho, tudo a gente usa. É maravilhoso. Tem geleia, molho, vinho, docinho da casca. Tudo que a gente pode fazer com a jabuticaba, a gente faz. Delícias, sabores e tradição em Sabará, na Grande Belo Horizonte. Gente, por causa da pandemia, né, está liberada a presença apenas de 2.000 pessoas simultaneamente, né, no lugar deste evento. O festival vai até o próximo domingo, dia 21 de novembro. E curiosidade, né, os ingressos já se esgotaram, tamanha foi a procura, né? Imagine tanto tempo de pandemia. Mas até o dia 12 de dezembro, a produção a partir da jabuticaba estará à venda pelos pequenos produtores da região no Centro Histórico de Sabará, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. E com essa notícia cheia de sabores, né, de festa, em clima de festa, a gente se despede hoje. O Pauta Aberta se despede. Amanhã a gente tem um novo encontro à tarde aqui na TV Evangelizar. Eu espero você. Tchau, tchau.